Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para falarmos rapidamente sobre a nossa lição de número 9, lição dos jovens, que traz como tema hoje Davi forjado pelo tempo. Essa é uma lição muito interessante, como todas as outras, nos traz ensinamentos preciosos, principalmente relacionados à questão do tempo, relacionado ao que nós passamos em nossa caminhada da vida. E também ela vai trazer um ponto muito interessante, é que não que o fato, pelo fato de às vezes termos alguma promessa de Deus sobre nossas vidas, isso não isso não vai nos, digamos, blindar ou nos afastar dos problemas, das dificuldades, mas até que chegue o momento de nós galgarmos aquela determinada bênção ou posição, podemos dizer assim, que Deus tem prometido, muita coisa pode acontecer, tá? A nossa lição, o texto bíblico se encontra em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4 ao 8. Eu não vou ler, tá? Hoje meu comentário vai ser bem rápido, porque como eu sempre falo para você, professor, tem lições que são bastante práticas, tem lições que são bastante fáceis, digamos assim. Fácil no sentido de você ter um entendimento dela, visto que não são tão complexas. Nós estamos lidando com uma lição que está trazendo a narrativa, né, a história do povo de Israel. E eu acredito que não seja tão difícil um professor da escola dominical ler o texto bíblico, que é uma narrativa, por sinal, e aí ele conseguir expor isso em sala. É claro que tem detalhes, às vezes, que nós precisamos pontuar aqui, pontuar ali de forma um pouco mais técnica, mas nem tudo, nem tudo é assim tão complexo que o professor não possa ou ele não consiga dar esta aula, tá bom? Como, por exemplo, um exemplo de situação em que a gente precisa parar para analisar direitinho, como a história de Golias, aí a gente entra naquelas questões da altura de Golias, entramos na questão da sua origem, quem era Golias, de que cidade ele era. Essas questões aí a gente precisa fazer uma pesquisa, ou então como na aula passada, sobre a história de Abigail, tá? Onde a gente aprendeu ali a história dela, mas principalmente sobre a história do seu marido, onde nós aprendemos que ele era um homem tolo, né? Um homem ignorante, um homem bruto. E eu lembro que teve um ponto da lição, falando sobre esse tema, sobre Nabal, que eu usei o livro de Flávio Josefo para tentar entender um pouco mais o comportamento desse personagem chamado Nabal. Então tem situações assim que você pode até pontuar aqui, pontuar ali, mas não é tão complexo como algumas lições. Inclusive a próxima lição, todo mundo já deve estar sabendo, ela vai trabalhar o livro de Gálatas. E aí nós vamos ter uma carta, né, uma carta para ser estudada. E Gálatas é um livro realmente bem teológico, vai tratar de assuntos que aí requer um pouco mais de hermenêutica, de exegese, de realmente de interpretação do texto, tá? Porque quando nós vamos estudar esse tipo de literatura, não tem como a gente não entrar nos detalhes do texto, tá? As doutrinas que vão ser expostas, a teologia ali presente, e aí isso aí geralmente às vezes pode gerar um burburinho, um debate aqui, outro acolá, mas a gente precisa entrar, tá? É diferente. Agora, quando a lição é como essa que nós estamos vendo aqui, são lições práticas, são lições realmente que eu costumo dizer tá bem esmiuçada, tá aqui só no ponto que o professor passar para a sala de aula da melhor maneira possível, tá bom? Nossa lição tem 3 tópicos, como sempre. O primeiro deles vai falar sobre longos anos de espera e de preparo. O subtópico 1 fala na espera, aprendizado, tá bom? Ele fala que Davi foi ungido pelo profeta Samuel ainda na adolescência. O que a gente percebe aqui, nesse primeiro subtópico, de quando foi Davi escolhido para ser ungido. Observe, o texto fala, era um adolescente, eu não sei exatamente a idade que ele tinha, tá bom? Mas é bom que se diga que, culturalmente falando, a questão da contagem da adolescência não é igual
a nossa cultura, até porque nós somos países diferentes, Brasil é uma coisa, Israel é outra, e sem contar que nós estamos falando de um período bíblico, aonde muito cedo alguns estudiosos nos ensinam, nos explicam que pela faixa de 12, 13 anos, o menino do sexo masculino, ele já era apto, tá? Ele já era apto a assumir grandes responsabilidades, tá bom? Então você vê que Davi era pastor de ovelha e nessa idade ele já estava pastoreando ovelhas no campo. E como todos sabem, não era uma atividade simples, porque não era só conduzir as ovelhas, era conduzir, mas também alimentá-las, também levá-las a beber água e, claro, também proteger elas dos predadores, proteger ela dos inimigos. Então não era uma atividade tão simples. O certo é que Davi, muito novo, na adolescência, como a própria lição fala, foi escolhido, digamos assim, escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Mas aí, a própria lição ela vai chamar a atenção que não basta, ele fala aqui, não basta a promessa, não basta o sonho e não basta o chamado. É preciso que posturas após as promessas. É preciso postura após as promessas. Sonhos e chamados sejam colocados sob nossas perspectivas. Faz necessário nos permitirmos ser trabalhado pelo Senhor. Isso aqui é importante porque tem gente que às vezes alega isso, né? Eu recebi uma promessa de Deus, então agora eu sou um escolhido e passo a ter agora privilégio, passo a ter agora uma diferenciação dos outros. E não é bem isso que a gente vê no caso de Davi. O próprio Samuel o escolheu, claro, ali não pela vontade humana, mas direcionado por Deus para ser o rei. Mas o que a gente percebe é que houve um tempo de aprendizado e ele precisou passar por essas etapas, porque o que viria mais avante, mais à frente, exigiria dele essa experiência que ele adquiriu desde o dia em que ele foi ungido até o momento que ele subiu ao trono. O segundo subtópico fala quando a vitória não vem do Senhor. Isso aqui é interessante, esse segundo tópico, eu não vou estar lendo, mas eu quero ler apenas o versículo 4, tá? Versículo 4 tem a ver com esse subtópico 2, professor, tá? Quando a vitória não vem do Senhor. O versículo 4 diz: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis que o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Então, esse texto ele reflete uma coisa interessante, porque o versículo ele começa narrando a ideia de que foram os próprios homens de Davi, os soldados de Davi, que levantaram e disseram essas palavras, que Deus, né, era aquele dia, ou seja, o dia em que Saul ficou meio desguarnecido, baixou um pouco a guarda, e aí Davi corta ali um pedaço da sua orla, então eles dizem ali, antes de ele cortar, que aquele dia era o dia em que o Senhor estava entregando Saul nas mãos de Davi, tá? Por isso, o texto aqui da lição, o segundo tópico, fala quando a vitória não vem do Senhor. Observe que Davi teve a chance, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele entendeu que aquilo não era a vontade de Deus para aquele momento. Isso aqui é interessante, tá, gente? Isso mostra como Davi era crente. De fato, ele era um crente e estava realmente dedicado, digamos assim, a esperar o momento certo de ele assumir as bênçãos de Deus. Porque tem muitas pessoas que vão nessa onda, né? Tem muitas pessoas que vão nesse negócio. Tem dentro da igreja, principalmente aqueles que às vezes não sabem esperar as coisas, quando tem uma determinada oportunidade, ele pensa que aquela oportunidade é a vontade de Deus. Deus está dando para ele aquele momento para que ele possa, de fato, alcançar as promessas. Quando, na verdade, não é
nada disso, não tem nada a ver com uma ação divina, não tem nada a ver com a vontade de Deus. E o exemplo de Davi é muito importante para nós, porque tem, nesse século que nós estamos vivendo, eu sempre tenho dito isso, um grande problema é que a gente tem tido pouca paciência, vai ver pouca paciência para esperar as coisas acontecerem, visto que a sociedade atual, a sociedade moderna, nossa sociedade, nós somos muito acelerados, nós somos muito apressados. A verdade é essa. E aí, às vezes, por causa dessa pressa, a gente acaba estragando as coisas. Vê o próprio exemplo de Saul. Saul recebeu da parte de Samuel uma ordem, que era para ele esperar Samuel chegar, para eles poderem sacrificar e assim ir para a guerra. E aí Saul, não tendo a devida paciência, achando que o que ele estava fazendo era o certo, que era a vontade de Deus, vocês conhecem bem a história, o que ele faz? Ele vai lá, faz um sacrifício, ou seja, ele toma uma posição que não é dele, porque ele não era sacerdote, Samuel era rei, tá? Então aquela função não era dele, só quem poderia fazer aquela função ali, exercer aquele trabalho, era o próprio Samuel, que era sacerdote, mas aí Saul, por causa da pressa, por causa da tal da ansiedade, acabou metendo os pés pela mão. Não foi o caso aqui de Davi. E para fechar, ele vai falar sobre duas mortes e dois prantos. Aqui o tópico 1, primeiro tópico, ele fecha falando da história da morte, né, de Saul e também de Davi. O texto fala que naquele dia morreu Saul, morreu Jonatas, morreu Abinadab e Malquissua. Morreram ali na batalha pelo exército inimigo, os filisteus, tá? E aí, em vez de Davi ficar pranteando, alegre, podendo dizer assim, agora sim o meu caminho está livre, agora não tenho mais nenhuma barreira, visto que Saul morre e também os herdeiros dele também vão e morrem ao trono. Então agora estava tudo realmente do jeito que mandou o script para que ele pudesse assumir o trono. Mas não é isso que a história vai dizer. Ele fala o texto que ele lamenta a morte de Saul, lamenta a morte de Jonatas, principalmente de Jonatas, porque eles eram muito amigos, já estamos na lição sobre isso. Mas também ele lamenta a morte do rei Saul. Então, meus irmãos, o primeiro tópico da lição é isso. Tudo isso, até chegar à morte do rei Saul, foram longos anos, anos de muita espera, mas esses anos de muita espera, na verdade, eles tiveram um propósito. Qual foi? Preparar Davi para que ele pudesse assumir o trono. O segundo tópico é falar sobre o tempo de Deus, tá bom? Tempo de Deus. E aí nós temos aqui o primeiro subtópico que fala uma trajetória admirável. A lição fala que 3 fatores foram essenciais e caso não se fizesse presentes, com certeza não teríamos o mesmo resultado. Quais foram os 3 fatores que foram essenciais na vida de Davi, segundo a lição? Primeiro, a paciência, tá? A paciência, meus irmãos, ela é uma virtude e também ela faz parte lá, em Gálatas capítulo 5, faz parte do fruto do Espírito, a paciência, tá? Não é uma paciência como alguns comentaristas falam, uma paciência de ser uma pessoa inerte, uma pessoa que não tem ação, não faz nada. Não é nesse sentido, mas é paciência que vem dos céus, é claro, no sentido de saber esperar, mas esperar com aquela fé de que Deus está trabalhando, que Deus de fato está fazendo as coisas. Ou tipo assim, eu vou fazer um vestibular, eu vou fazer um concurso público, então eu vou ter a paciência de esperar, mas claro que para que eu tenha essa paciência em ação, eu preciso fazer a prova, né? Eu preciso estudar e ter a paciência de que Deus ele está no controle das coisas. Porque tem gente que vai dizer, não, tem a paciência e tal, ele fica sentado. Ele fica sentado em uma vida vegetativa, uma vida inerte, achando que as coisas vão acontecer, não é bem assim. Tá? Então esse é um ponto que a lição vai trazer sobre esses 3 fatores. O segundo é o aprendizado, tá? Aprender com tudo.
mas com tudo mesmo. Às vezes é necessário parar, professor, e perguntar para Deus o que é que Deus está nos ensinando quando estamos passando por algum tipo de dificuldade, seja ela qual for. E por último, o serviço. Já estudamos em lições passadas, não vou adentrar, mas o serviço praticado pelo jovem Davi, de pastor de ovelhas, muito lhe serviu, porque, querendo ou não, ali naquele trabalho, ele aprendeu algumas, digamos, regras de liderança e que foram com toda certeza postas em prática quando ele chega ao trono. Então, o serviço, até falamos nessa aula que tratou sobre isso, quando nós tratamos sobre a questão de ele ser pastor, etc., é que não importa a função que estamos fazendo, todas elas têm alguma coisa a nos ensinar. Talvez o que você está fazendo, o que eu faço, ou o que você faz, não seja algo agradável, não seja aquilo que a gente queria fazer, mas sendo crente e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, é preciso fazer o que nós temos para fazer e procurar ter paciência para entender o que é que Ele quer nos falar, nos ensinar através disso. Aí depois o segundo tópico vai falar sobre o reino que não terá fim. Isso aqui é uma promessa, aonde a casa de Davi, o rei Davi recebe essa promessa que o reino dele não teria fim, que não faltaria sucessor no seu trono. E aqui nós já estamos entrando na parte mais escatológica, futurística, aonde vai falar do próprio Senhor Jesus, visto que Davi era da casa de Judá e Jesus também era da casa de Judá. Então essa tribo, ela tinha essa promessa, tá? E nós acreditamos também, aqui vai acabar desencadeando no tema escatológico milênio, visto que nós defendemos, acreditamos pelas escrituras, o modo como nós interpretamos esse tema, literal, é claro, de que haverá um milênio literal. Não vou entrar aqui em detalhes se é literal ou não, mas a nossa crença é que é literal. E logicamente, esse milênio, esse reino milenar, ele terá um rei. E esse rei nós acreditamos pelas Sagradas Escrituras que é o nosso próprio Senhor Jesus, que vai reinar literalmente no reino da terra. E por último, um nome a ser lembrado, né? Algo que precisa ser destacado em nossa cosmovisão é o fato de que toda honra e glória pertence ao nosso Deus. Como é bom saber que o principal propósito de nossas vidas é glorificar o Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele, criadas, e sem a sua ação nada existiria. Diante de nossos esforços pessoais e projetos, quer seja de âmbito privado ou coletivo, somos por vezes mencionados e celebrados, mas jamais esqueçamos de que o que há de mais precioso em nós é fruto dos propósitos do Senhor se cumprindo em nossas vidas, tá? Tudo o que fazemos deve glorificar a Deus. Veja bem, o que ele quer falar aqui para fechar esse segundo tópico, tá? Que vai acontecer na trajetória da nossa vida situações aonde nosso nome será lembrado. Às vezes você fez um bom trabalho como professor da escola dominical, às vezes você fez um bom trabalho como pastor, você fez um bom trabalho como uma pessoa que trabalhou na ação social da igreja, na parte de missões. Você foi um bom pregador, você foi um bom cantor, você edificou o templo. Então as pessoas vão falar do teu nome. Fulano de tal, quando estava à frente desse trabalho, o trabalho prosperou, o trabalho foi abençoado. Então, não só no sentido religioso, mas também no sentido secular, o teu nome vai ser lembrado. E aí é isso que a lição está chamando a atenção. Chamando a atenção que a gente não pode esquecer que essas coisas, todas elas têm um objetivo: glorificar a Deus. Porque o verdadeiro servo, ele sabe que ele não tem capacidade nenhuma. E o verdadeiro servo de Deus, ele sabe que ele não faz nada, ele não dá um passo sem a permissão de Deus. Tudo em nossa vida, na verdade, tem esse objetivo, né? Glorificar o nome do Senhor. Cada palavra, cada obra, cada ação nossa, ela só tem um objetivo, que é glorificar o nome do Senhor, tá? E para fechar, o terceiro tópico fala acerca do tempo.
tá? O terceiro tópico fala na caminhada, tempo de aprendizado. Ele vai falar aqui, vai usar aqui duas palavras muito conhecidas no meio teológico para a palavra tempo. Palavras gregas são a palavra kairos e a palavra cronos, tá? A palavra kairos e a palavra cronos. Qual é a diferença dessas duas palavras, né? A palavra cronos, tá? Ela faz uma referência ao tempo natural, nosso tempo, como ele coloca aqui, o tempo relacionado ao relógio, é um tempo quantitativo, é o tempo, o Cronos é o tempo que fala do passado, que fala do presente, que também fala do futuro. Tá? Nós estamos dentro desse tempo, não temos como correr. Até filosoficamente falando, se discute muito se nós conseguimos fazer uma certa diferença entre o que é presente, o que é passado, o que é futuro, visto que a todo momento, se nós formos analisar bem, nós estamos mudando. Por mais que a gente não perceba isso aos olhos humanos, aos olhos nu, mas é bom que se diga que a cada milésimo de segundo da nossa vida, a nossa vida ela diminui a sua força, a nossa vida diminui a sua potência, e o que era passado e hoje é presente e amanhã será futuro, é muito difícil a gente conseguir realmente definir essas questões, visto que é muito rápido, tudo muito acelerado. Mas, de qualquer forma, o Cronos, só para ficar claro, ele tem a ver com essas questões do tempo humano, digamos assim. Até alguns pregadores falam tempo humano, porque ele fala exatamente do passado, ele fala do presente e fala do futuro. Já o Kairos é uma palavra usada mais para falar da eternidade, para falar mais do tempo, digamos assim, do tempo de Deus, como a lição fala. Já o Kairos é um tempo oportuno, tá bom? E possui uma natureza qualitativa, apontando para o momento adequado de determinado evento, tá? Ou seja, o Kairos é aquilo que a palavra de Deus fala sobre o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, né? A Bíblia vai deixar claro isso, que o tempo de Deus, até Pedro vai falar sobre isso, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Ou seja, enquanto no Cronos, às vezes você tem datas a se esperar, podemos dizer assim, e essas datas elas podem levar muitos anos, tá? No Kairos, não. No Kairos, as coisas podem acontecer de imediato, como também as coisas podem acontecer de uma maneira que venha aos olhos humanos demorar, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aí a lição coloca, porque Deus demora tanto para agir. Porque o agir de Deus, é isso que a lição quer trazer aqui, o agir, os planos, a obra dele, ela não trabalha, não é nem que ela não trabalha, que isso seria até muita inocência falar isso, tá? Mas a ação de Deus, ela não é contada, os objetivos deles por dentro do Cronos, podemos dizer assim. Mas essa obra dele, ela é contada dentro do Kairos, tá? Então o Kairos, quando ele vem para o plano humano, ele pode aparentar ser algo muito longo, muito difícil, mas não é. Deus, ele trabalha dentro do seu tempo, o plano é dele, e aí não tem como a gente mensurar, cravar, dizer que vai ser como a gente pensa, tá bom? Não é como no Cronos. Não é como você, por exemplo, eu entro na faculdade e lá tem um curso, 4 anos, eu já sei que daqui a 4 anos é certeza, se tudo der certo, não acontecer nenhuma dificuldade, não tiver nenhum desvio, é certeza de que com 4 anos eu estarei me formando dentro da universidade. Não é o caso do Kairos. Como eu falei, o Kairos pode ser algo que aconteça logo dentro do nosso tempo, é claro, e o interessante é isso, tá? Mesmo sendo um tempo que é algo que se relaciona à pessoa, à eternidade e tal, mas Deus não deixa de agir dentro do Cronos. E para fechar, como é bom estar no tempo de Deus, né? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 vai falar sobre isso. Há tempo para todas as coisas. E isso aqui é interessante porque estar no tempo de Deus, meus irmãos,
é algo que não vai nos decepcionar, é algo que não vai nos trazer ansiedade, insegurança, é algo que não vai nos trazer derrotas, sofrimentos, porque o maior problema, podemos dizer assim, que nós temos é quando o ser humano se apega demais a determinadas coisas, né, digamos assim, e aí aquele apego não está dentro da vontade de Deus, dentro do tempo de Deus, e só leva a pessoa a sofrer, tá? Gente, é só isso a lição, como eu falei, não é uma lição de difícil ensinamento, tá bom? Uma lição bem, bem legal, bem prática, tá bom? Eu tenho certeza que você, professor, aí vai conseguir ser usado por Deus, e eu acredito que você vai tratar esse tema de uma forma bem leve, bem solta aí com seus alunos, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se assim Deus quiser. Curta o vídeo, compartilhe, tá bom? Se inscreva em nosso canal, se você chegou até esse final aí. Se inscreva em nosso canal, nos ajude divulgando nosso trabalho. E é isso, fiquem todos na paz do Senhor. E até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.